Começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho aqui o prazer de receber mais uma vez o Tom Carvalho, diretor de arte. Tom, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, falar aqui do teu trabalho. A gente aqui ao longo do tempo, aqui na TV Assembleia, do Ponto de Vista, a gente tem conversado sobre diversos projetos teus e alguns a gente já pôde até conversar que foi o manto do CSA, um trabalho de recuperação histórica dos outros clubes. Isso daí tem ganhado corpo, tem ganhado caminho. Conta pra gente como é que tem sido, recupera pra gente essa história de como é que tem sido da primeira camisa até onde nós estamos chegando. Primeiramente, obrigado, Wendel, mais uma vez pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, uma conversa sempre muito agradável. E começou com uma homenagem, né? Em janeiro desse ano eu fiz uma homenagem para o Campeonato Alagoano, que está completando 90 anos, e eu recriei, fiz um apanhado histórico de vários uniformes de clubes que ainda existem, como CSA, CRB, ASA, CSE, Penedense, e alguns que foram extintos, Alexandria, vários clubes que não existem mais, né? E aí terminou que eu acho que isso impulsionou um pouco, digamos assim, essa minha entrada no marketing esportivo, né? Mais precisamente, além do marketing, mais precisamente na elaboração de uniformes. Acho que abriu um pouco a janela nesse sentido, né? E de lá para cá foram vários, né? Você teve uma experiência, eu lembro da gente ter acompanhado, você começou aqui, você é um azulino, né? Declarado, todo mundo vê isso nas redes sociais, e você começou a trabalhar isso e já entrou num momento, pode me corrigir se eu estou enganado, da Umbro. Foi verdade, né? E eu lembro que a gente já conversou aqui, fazer um trabalho digital era um tipo de concepção e você teve que entrar, eu não sei se a palavra está correta, Tom, mas na serigrafia? Ali naquele episódio da Umbro aconteceu, assim, foram uma sequência de erros que culminou naquele erro grande que foi o final de 2016, né? Recupera pra gente como foi ali isso. foi o seguinte, em meados de agosto, setembro, eu recebi o convite para fazer o uniforme, assim, aceitei com muita honra, apesar de ser meu time, meu time de coração e juntou assim a minha paixão pelo time com a minha profissão, e o convite eu aceitei de forma totalmente honrosa. Só que assim, na época falava sobre a Umbro, então assim, todo mundo meio que confiou cegamente. Quando você fala que Umbro, Nike, Adidas, são marcas que você geralmente não desconfia de que a produção venha a dar errado, né? Sim. E aí a gente pelo menos assim, eu posso falar por mim, naquela ansiedade de que o negócio ficasse bom, aí assim, eu segui, coloquei a risco a minha profissão de designer. Então eu não criei uniformes baseados em aleatoriedade, eu criei um uniforme baseado no conceito. Na época a gente adotou o azul como conceito base, então eram duas tonalidades de azul para a camisa 1 e a camisa 2, que seria o azul do céu e o azul marinho, que seria o azul do mar de Alagoas, né? E o azul do céu de Alagoas. Só que o projeto não seguiu-se a risca do desenho. E aí terminou que a gente também, uma falha minha foi não ter pedido o piloto, que a gente normalmente hoje pede um piloto de uma camisa para a gente ver se quando ela vai para o tecido fica igual o que a gente desenhou no papel, né? Digamos, literalmente falando, no computador. E terminou que não ficou, e na época a torcida não compreendeu, as pessoas não compreenderam, e eu também não tinha mostrado o desenho para ninguém. Depois foi quando eu mostrei o desenho, foi que o pessoal entendeu que o erro não tinha sido por parte da gente, nem de CCA nem meu, mas de quem executou a camisa. Como isso serviu para os teus projetos? Hoje, assim, foi um aprendizado, né? Foi o primeiro uniforme assim que eu fiz, oficialmente, tecnicamente. Infelizmente, assim, eu até brinco assim hoje, que eu parti da realização de um sonho para um pesadelo, porque na hora em que começou a cerimônia, eu estava realizando um sonho de ter meu uniforme sendo apresentado para a torcida. Um clube de mais de 100 anos, é uma coisa honrosa para qualquer profissional, ainda mais para um profissional que é torcedor como eu sou. E de uma hora para outra partiu para pesadelo, porque a torcida foi uma rejeição meio quase que imediata, e com razão, não tira a razão de ninguém, porque realmente ficou muito aquém do que se esperava, principalmente por ter Umbro no meio, né? Então a gente via assim, defeitos como costura mal feita, escudo deslocado quase no ombro, escudo que franzia a camisa. Então assim, coisas que o torcedor em geral não assimilou que o problema era da produção. Então, assim, como meu nome estava na frente, no cara que tinha desenhado, a culpa foi quase toda jogada para mim. Mas assim, como isso ajuda você, exemplo, a gente vai apresentar agora em breve, agora a gente pode até mostrar, exemplo, a camisa do Serrano, né, que tem sido feita, exemplo, aqui, a gente pede que coloque para mostrar. Quando você começa a fazer esse trabalho aqui, por exemplo, do Serrano, ele já recebe
na hora da sua criação, Serrano é da onde? De Pernambuco, não é isso? De Pernambuco. Você já recebe uma influência direta, uma memória direta de trabalhos anteriores. Com certeza. Como você senta para falar para construir, para criar o Serrano diante das experiências anteriores? Quando surgiu o convite, assim, faz muito tempo não, foi em torno de um mês mais ou menos que surgiu a ideia, assim, de eu desenvolver o conjunto de uniformes para o Serrano, né? O Serrano é um time que passou em torno de 4 anos totalmente inativo, e hoje ele voltou, vai disputar a Série B do Campeonato Pernambucano. E aí, quando surgiu o convite, assim, o CCA e o projeto Mantos de Alagoas abriram muitas portas para outros times entrarem em contato, né? E aí, quando surgiu o projeto do Serrano, eu abracei de imediato, porque assim, o futebol pernambucano é um futebol que eu particularmente admiro muito, tenho muita admiração pelo futebol pernambucano. E quando eu soube, assim, pelas pesquisas, de que o Serrano é a cidade natal de Lampião, foi quando aí eu falei assim, posso fazer um uniforme autoral, um uniforme, como a gente chama assim, de uma camisa conceito, que é o que a gente normalmente tem aplicado assim nas criações, que é a camisa conceito. Tá ela aparecendo aí. E aí eu apresentei para a direção do clube, para o presidente, ele imediatamente adorou a ideia. Você pode ver assim que é muito simples a menção a Lampião aí. O que eu tenho é um trançado que cruza horizontalmente o uniforme, remetendo às cartucheiras que Lampião usava. Ele trançava as cartucheiras no peito, né? Sim. E assim, um pouco acima dela tá os símbolos que ele usava no chapéu. Então, assim, é uma menção muito sutil ao Lampião em si, e que terminou que eu sabia que a camisa ia dar o que falar, mas eu não esperava que fosse tanto, sabe? A gente publicou ela nas redes sociais. Foi até meio que equivocadamente, porque quando eu mandei a imagem para o presidente, para mostrar, você gostou? De noite ele já tinha postado. Ele postou a imagem protótipo do que eu tinha mandado. Não era nem a imagem de divulgação, como a gente está vendo aí, né? E o pessoal do marketing lá me ligou, Tom, o presidente aqui se antecipou e postou. E aí eu fiquei preocupado, porque é uma imagem protótipo, sempre tem aquele pé atrás, né? E a imagem protótipo, nessa imagem protótipo ele fez em torno de umas 200 a 300 vendas, só com a imagem protótipo. E aí naquele momento assim, eu percebi que a escolha tinha sido acertada de fazer o uniforme baseado em Lampião, né? Lampião é um cara que nasceu em Serra Talhada, então lá ele tem, assim, a história da cidade meio que se confunde com a história dele. E eu coloquei isso na camisa, numa forma de um uniforme conceito, uma camisa conceito. E aí estourou, né? Foi para o Brasil todo. Eu recebi ligações de gente de lojista de São Paulo, dizendo que tinha muito nordestino indo lá para saber se a camisa ia chegar por lá. E a camisa, assim, agora que eles estão começando a fábrica está começando a enviar para ele, né? A partir já o quê? Do mês de maio? Já, vai começar agora. Foi mês de maio que começou a produção. Começou a produção. E agora, assim, acho que nessa semana, na próxima, já deve estar chegando as camisas já para venda. Nessa daí você pediu piloto, aí o procedimento foi totalmente diferente, né? Para você ter uma ideia, ela foi aprovada só no 3º piloto. No primeiro piloto ela não, assim, ficou um pouco diferente, aí eu não aprovei, justamente por conta disso. Como a gente já tinha mostrado a camisa para o público, o desenho dela virtual, quanto mais próximo do virtual, melhor, porque o público que está comprando vai querer, está querendo aquilo. O quanto você aprendeu no sentido do tecido? Importa? Totalmente importante, né? Porque, assim, camisa hoje, assim, pela experiência que eu tenho, que também não é muita, né? Eu comecei, digamos, com isso em torno de um ano para cá. Camisa é 50% desenho, 50% tecido. Não importa ter o desenho mais genial do mundo, a ideia mais criativa do mundo, se o tecido não for legal. O tecido pode acabar com o seu desenho. Pode acabar. Assim como também existem camisas que são extremamente simples. Posso citar exemplos assim, clássicos como Real Madrid, sim, que tecnicamente de design não tem muito assim, muito recurso, porém o acabamento, o nível de tecido, o acabamento propriamente dito, se torna a camisa belíssima, né? Então, assim, a alma da camisa, digamos, seria o desenho, e o corpo da camisa seria o tecido. O bom é quando os dois são bem feitos, né? E você chegou a fazer pesquisa de tecido? A gente faz, assim, eu recomendo, né? Eu tenho, assim, algumas empresas que eu sei, assim, qual tipo de tecido se encaixa melhor em determinado desenho. Eu imagino que o desejo é
ir lá em Madrid e pegar o tecido do Madrid, mas não é possível em termos de valores, tecnologia, essas exatamente, coisas. Sim, porque o que entra em jogo, por exemplo, uma camisa do CSA, por exemplo, hoje está sendo comercializada a 190, se não me engano. Isso. Ela deve sair a um custo de R$100. Deve sair um custo em torno disso. A gente não pode aplicar esse tipo de lógica para um time que disputa a Série B do Campeonato Pernambucano, não menosprezando o público comprador, mas a realidade em que o time está inserido. É um campeonato relativamente simples, não sei se simples seria a palavra correta, mas digamos assim, na realidade de uma Série B de um campeonato estadual. Sim. Então assim, a gente sabia que a gente não ia poder incrementar muito com desenhos que pedissem a exigência de um tecido um pouco mais elaborado ou um corte um pouco mais, digamos assim, rebuscado para aquele tipo de desenho. Então tudo isso a gente tem que pensar e levar em consideração para não encarecer a camisa e para não torná-la muito impossível para o seu público-alvo. A camisa do Serrano, por exemplo, está saindo por R$ 99,90. Então, e o custo dela, o que? Em 60? Eu acredito que o custo dela deve estar em torno, até menos, acho que deve estar em torno de 50%, eu acho que em torno disso. É importante que o telespectador tenha consciência de que quando eu falo custo, eu falo do que ela é necessária para sair da fábrica. Isso, exatamente. Né? A fábrica tem tecido para pagar, tinta para pagar, encargos sociais, encargos tributários, transporte, para chegar na mão do comprador. Né? Depois disso, você tem mais encargos do distribuidor, mais encargos do revendedor, você tem a luz para pagar, você tem o imposto, o funcionário. Então, o valor, quando ele chega na sua mão, ele passou por pagamento de muita gente. Vários níveis de taxas. Estou fazendo essa pequena explicação para explicar que, acho que o desejo do Tom é realmente pegar o tecido que a Nike está usando para a camisa do Brasil, do jogador. A gente sempre quer que o nosso produto seja o melhor possível, né? Hoje, quando a gente faz esse trabalho de pesquisa de design, passa a ser um trabalho, porque eu fico imaginando hoje o diretor de arte, o design de uma camisa de futebol, muito semelhante a um arquiteto. Seria muito estranho que um arquiteto fosse planejar uma casa e não saísse a campo para pesquisar tipo de piso, tipo de madeira, tipo de tinta. Exatamente. Hoje, como é teu campo de pesquisa? Eu faço muito esse paralelo, foi até uma coincidência, porque eu faço muito esse paralelo no meu trabalho em design como geral, não só voltado para os uniformes, mas em design como geral, que o trabalho da gente se assemelha muito ao trabalho realmente de um arquiteto, de uma construção assim. Porque a gente começa a partir da ideia do papel, então a gente faz aquela ideia e depois a gente vai ver se essa ideia se torna viável ou não a produção. Aí a gente vai fazendo os cortes, né? Tipo, esse efeito aqui vai encarecer porque vai precisar de um material diferente. Aí a gente vai estudar para ver se o público vai assimilar ou não, e aí a gente corta. Se a gente achar que o público assimila, a gente incrementa. E aí vai a produção, aí a pesquisa se torna vasta, porque a gente pesquisa todo tipo de situação. Tipo de malha, tipo de aplicação no tecido? De aplicação no tecido. Hoje, o que é que tem hoje? Quais são os tipos de aplicação no tecido, geralmente? Hoje é muito a sublimação, né? Sublimação é a aplicação que é mais, assim, tem uma durabilidade muito longa. O caso do CSA, por exemplo, é sublimação. Sublimação. Acho assim, grandes partes dos clubes que usam desenhos na camisa, que não são assim, camisa lisa, de tecido liso, né? O pessoal parte para a sublimação. É a técnica assim, mais... Não encarece tanto, torna a camisa assim, vendável e também deixa a camisa bela, né? Porque o torcedor, no final das contas, ele quer uma coisa que seja um produto completo, né? Para o telespectador que talvez não entenda, hoje estamos em período de Copa do Mundo e o telespectador chega numa loja e encontra a camisa do Brasil de R$150, uma camisa do Brasil de R$250 e uma camisa do Brasil de R$450. O cara que desenhou, o diretor de arte, ele desenhou 3 camisas, Tom? Aí é a questão do tipo de material, né? Tem a camisa que é a camisa padrão é a camisa torcedor, que é o que normalmente está em torno de R$250, né? Hoje é quase que tabelado. Tabelado, né? Você encontra na internet R$250, na loja R$250, não tem muito... Eu vejo muita gente chegar assim, rapaz, eu fui comprar a camisa da seleção, me assustei, R$450, R$500.
Aí eu explico, não é a camisa do torcedor, é a camisa do jogador. Eles criaram agora esse tipo de diferenciação, né? Tem a camisa do torcedor, que é aquela que a gente normalmente sempre comprou, e tem essa versão que é do jogador, que é a camisa que é feita para o jogador. O que muda nisso? Aí tem o tecido que é mais, o material um pouco melhor, o material é feito sob medida para o jogador, então a gente sabe que é uma camisa que é específica para aquela situação. São aquelas camisas que quando você assiste o jogo ela está mais colada ao corpo. Isso, exatamente. Aquela camisa que é feita pensando naquele jogador específico, né? Também ajuda no suor, uma série de coisas. Não é necessário que um torcedor compre isso que não vai jogar. Não vai, não é interessante para o torcedor comprar essa, né? Acho que o pessoal que opta por essa são colecionadores, né? mais digamos assim, mais assíduos, né? Tem uma coleção com mais afinco. Mas para o torcedor normal, a camisa torcedor acho que já é suficiente. Né? Mas o processo de confecção ele é diferente ou só muda o tecido? Não, aí o processo de confecção é diferente, porque a camisa do jogador, ela é feita pensando nas medidas do jogador, até mesmo assim... Ela é furadinha também, né? Ela tem o escapamento. Essas coisas. Que a gente fala que é o escapamento de ar. É o que acontece já com clubes brasileiros? Olha, ou nem todos? Nem todos têm ainda, né? Por exemplo, pelo menos a nível de Alagoas, ainda não temos essa realidade. Até porque, assim, se tornaria muito fora do padrão do torcedor daqui, né? O pessoal, às vezes, por exemplo, a camisa CSA, que é 190, muita gente não compra, por estar dentro da realidade do alagoano. Entendi. Mas existem, assim, clubes que têm aqueles torcedores que são mais... fanáticos e querem ter um material de mais qualidade e terminam comprando, né, esse tipo de camisa, que é a camisa jogador. Nesse sentido. Sentido. Quando você parte para fazer a sua pesquisa, eu queria que você me contasse um pouco do seu processo criativo, mas no próximo bloco. A gente está indo para um breve intervalo, eu estou aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte, falando aqui do trabalho. A gente volta já. Anualmente, o câncer de próstata faz milhares de vítimas no Brasil. Se você tem mais de 45 anos, seja homem, encare o exame de frente. Se não, você já sabe. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Acesse agora greenpeace.org.br e com suas contribuições mensais, poderemos defender nosso planeta. Junte-se a nós. Greenpeace. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte. Estamos aqui falando das camisas. Eu vou pedir que a gente mostre mais uma vez as camisas do Serrano, direção do Tom Carvalho. Eu peço aí que a gente coloque um black para mostrar as camisas e o Tom possa comentar
em cima disso. Me conta, comenta um pouco, fica nessa imagem, comenta um pouco sobre essa foi a camisa número 1, né? Então, tipo, a gente partiu da tradição do time. O time esse ano está completando 35 anos e aí eles sempre usaram o amarelo e o preto em listras. Listras verticais. Listas verticais. Aí um tempo desse eles tiraram, passaram a não usar. Aí como eles passaram 4 anos sem ter permanência no futebol pernambucano, a gente optou em usar na número 1, voltar com a listra para justamente remeter a essa história do clube, né? As cores sempre foram amarelas Amarelo e preto. Do Serrano. O trabalho que tem isso já prevê o patrocínio? Aí, assim, nesse primeiro trabalho, nesse trabalho que a gente demonstrou para o público, ele não postou com patrocínio, só que a gente já prevê onde é que vão ser os locais. Então, eu já faço um desenho pensando onde é que vai entrar o patrocínio para que não atrapalhe tanto a camisa, né? Entendi. Já tem patrocinador, certo? Já estão com patrocinadores, Já tem. E atrapalha o patrocinador quando tem cores diferentes? Atrapalha um pouco, assim, o patrocínio, principalmente para o time do interior, que normalmente são vários patrocínios, né? Aí é o conjunto das 4, né? Certo. Normalmente o time usa 3 camisas, né? Mas como eles colocaram a comemorativa de Lampião, aí eles estão vindo... Então, a de listras verticais é a número 1. É a número 1. A branca é a número 2. A preta é a número 3. A camisa número 3. E a 4, que seria a camisa comemorativa, é a homenageando a Lampião, né? E foi a camisa que meio que circulou nacionalmente, né? E essa daí que ganhou... Essa ganhou o Brasil, né? Então, tipo, o Brasil nesse sentido. Exato. Existe um desafio em fazer a camisa branca? Existe, porque assim, a camisa branca, a gente não pode brincar tanto, né? Assim, a gente sabe que tem o estatuto do clube que a gente tem que respeitar. Então, o estatuto diz que a camisa número 1 deve ser listrada, a 2 deve ser branca, a 3 deve seguir um tom mais escuro e a 4, no caso, mais livre, né? Por isso que a gente brincou mais na 4 em questão de design. Mas na questão da branca, a gente tem poucas possibilidades criativas, né? Então, ali o que a gente basicamente fez ali de conceito? A gente traçou 2 linhas que vai de um canto a outro do peito, mostrando como se fosse o tempo de vida do clube. Mostrando que o clube, o tempo de vida dele não acabou, não teve o final. Ele vai de um ponto para o outro da camisa. Nós temos a camisa branca número 2, diretor. O interessante assim, que cada escolha... Essa é da comissão? Esses são os materiais extra jogadores, né? Que aí vai comissão técnica. Comissão técnica, aquela era da direção, da direção, isso? Essa é a número 2, deixa um pouco mais nessa. Essa linha que cruza horizontalmente, ela é uma linha do tempo, é isso? É uma linha que representa a continuidade do time, né? Que assim, a esperança que a gente tem é que o clube não passe mais por um momento de ato como ele passou de 4 anos, que ele se firme, se possível até batalhe para entrar na Série A do Pernambuco. Entendo. E essas 2 linhas aí, simbolizando de um canto para o outro, o significado dela é que o clube permaneça numa linha contínua. Uma camisa branca como essa, exige que o tecido seja ainda melhor? Exige que o tecido seja ainda melhor, porque a camisa branca ela mostra mais os defeitos, né? A camisa que é estampada ou que tem uma cor mais pré-definida ou cores, ela esconde um pouco os defeitos do tecido. E a branca não, a branca ela tem que estar quase que impecável para que fique bem, né? Eu imagino, exemplo, o Serrano vem de Serra Talhada, é uma cidade quente. Isso. Você tem uma camisa ao mesmo tempo fina. Isso, tem que ter um tecido então, fino. Triplica a dificuldade. A gente pensa em o branco já é uma dificuldade, ter uma camisa que seja fresca. Exatamente. Já é uma dificuldade maior e ter ela como qualidade nesse branco. Exatamente. A gente pensou assim, por exemplo, até nesse aspecto que você falou, a gente até nisso pensou, no caso da gola, né? Normalmente existem algumas opções de gola que, por exemplo, gola polo. Para um time que vai jogar praticamente no sertão pernambucano é praticamente inviável, porque a gola polo você vai prender mais o pescoço, né? E aí a gente deixou uma gola que praticamente ela não existe, ela deixa a parte da cabeça do pescoço do jogador bem livre para circulação de ar e para ele ter o mais conforto possível, né? Eu digo isso porque, exemplo, você tem as peculiaridades do clima, né? Isso. Você tem hoje um clube como o Palmeiras, por exemplo, que se você pegar a última camisa feita pela Adidas, ela chega a ficar transparente de tão fina. Né? De tão fina. E você tem, num lado completamente oposto, clubes como times, obviamente, de esportes diferentes, de climas com um tecido grosso, como de futebol americano, beisebol, nesse sentido. Tem como se buscar
conciliar esse custo? Você acha que isso chega a baratear o material? Há uma busca por esse material com essa tecnologia cada vez ficar mais barata para poder chegar aos clubes? Assim, a busca dos clubes, assim, digamos assim, dos lojistas é sempre buscar a opção mais barata. Mas para que pelo menos ela não, para que seja aquela gangorra, assim, não tão barata a ponto de ficar ruim, mas também nem tão cara a ponto de ficar um produto invendável. Então, tipo, é feito várias pesquisas de materiais, muito baseado no clima, porque também não adianta a gente fazer uma camisa muito grossa para o pessoal que vai assistir jogo no sol de 35 graus, 40 graus por aí. Então, tudo isso é levado em conta. Por exemplo, aquela camisa preta só à noite, né? Aquela camisa preta provavelmente só vai ser jogada à noite. Exatamente. É só vai ser jogada à noite. No sol de Pernambuco, com aquele preto, acabou com o time, né? Não, ali o time eu acho que não aguenta nem o segundo tempo, né? É verdade, morre no primeiro tempo, nesse sentido. Me conta uma coisa, essa camisa preta que a gente fala, ela também tem os detalhes da cartucheira, não tem? Ela tem uns detalhes, assim, que seriam os rasgos lá. O time, por ser amarelo e preto, a gente pensou assim que ele se assemelha muito ao tigre. Sim. A grafia que é utilizada no tigre. Então a gente utilizou ele os rasgos, ele tem certo. Assim como se fosse rasgo. Mas não aumentou a dificuldade de aplicar isso na marca? Não, assim, eu fiz vários estudos assim para saber se isso seria dificultoso ou não e não foi, né? Não foi, né? Não foi. É uma estampa assim que se repete, né? Tranquilamente ela vai ser adaptada para a peça, né? Sem problemas. Seria o Borussia Dortmund do sertão. O pessoal está chamando exatamente assim. O pessoal, como a camisa circulou nacionalmente, né? Nos fóruns, nos grupos, nos portais esportivos, o pessoal vê muito pessoal comentando assim, esse time está parecendo o Borussia Dortmund do sertão. Ficou linda. E me conta uma coisa, você guarda todas em casa? Todas, eu faço questão de guardar todas, pelo menos todas as camisas que eu venho fazendo, eu estou guardando. Eu pretendo até montar um expositor assim no meu estúdio com elas lá, para que o pessoal que vá lá visite e veja, né, as camisas que eu já fiz. Como eu sei, a gente meio que já conversou sobre isso em outros momentos, quando você faz uma produção, quase que inevitavelmente chega uma ideia de fazer uma nova. Sempre um puxa a outra. Como fica isso na tua cabeça? Quando eu estou fazendo assim uma criação, seja ela autoral ou até mesmo um trabalho para um cliente como essa do Serrano, eu tento fazer uma pesquisa muito ampla. Assim, eu sou da corrente de... Assim, o design ele tem vários tipos de corrente, vários tipos de escola. E a minha escola é muito pautada em pesquisa. E eu até aplico isso no resultado dos trabalhos. Que, por exemplo, eu faço... Para fazer a camisa Serrano, eu pesquisei sobre a história de Lampião, se ele era bem quisto ou não na cidade, porque também não tentava fazer uma homenagem para um cara que não seria mal quisto, né? Que até assim, por exemplo, nacionalmente existiu meio que uma polêmica, porque a figura de Lampião, no eixo sul-sudeste, não é tão benquista como é para nós nordestinos aqui. Sim. Então, assim, eu sabia que ia ter esse lado contrário, que o pessoal ia dizer, está homenageando o bandido, né? Então, e isso, para eu tomar a decisão final de fazer para ele, eu pesquisei bastante, saber se realmente era verdade as histórias, saber das pessoas da cidade se gostam dele ou não. Porque, assim, primeiramente eu fiz a camisa pensando no público da cidade, que é o público-alvo do time, os torcedores do Serrano. Só que, assim, a figura de Lampião, ela extrapola um pouco, quer dizer, extrapola muito Serra Talhada, né? Porque eu acho que todo o Nordeste, arrisco até me dizer, todo brasileiro sabe quem foi o Virgulino Ferreira, do Lampião. E aí terminou que, assim, a camisa foi aceita, está sendo vendida para praticamente todos os estados, colecionadores, pessoas que são nordestinas, que moram fora do Nordeste, principalmente os pernambucanos. E nesse meio tempo de pesquisa, eu pesquisei tanto sobre ele, que eu já estou pensando assim, eu tenho que fazer futuramente um projeto para eles, para o pessoal do cangaço, para a história, e como eu gosto muito também dessa parte histórica, de atrelar meu trabalho a isso, eu acho que nos próximos anos, assim, 1 ou 2 anos, eu devo estar lançando alguma coisa sobre o cangaço, baseado nesse trabalho do Serrano. Então é sempre um trabalho que puxa o outro, com a ideia que vem puxa a outra, e de vez em quando eu vejo assim, estou com 5, 6 projetos em mente, e aí eu começo a botar no papel, senão as ideias chegam e saem também, né? Uma vez eu conversei contigo aqui, você me falou que o teu processo criativo, o teu processo de trabalho estava mais ou menos funcionando o seguinte: de dia você tem uma agência, de dia você trabalhava na agência, de noite você trabalhava nesse projeto. Continua? Continuo totalmente assim. É uma fórmula que para mim deu muito certo, né? Eu trabalho durante o dia os meus clientes normais que eu tenho lá no cotidiano,
E de noite, quando eu chego em casa, para 1 hora antes de dormir, 1h30, eu me dedico a fazer algum projeto que seja autoral. Então eu já tenho uns 5 ou 6 aí já iniciados, que eu estou em processo ainda de pesquisa e acabamento, para ao longo do tempo lançar. Eu também não quero lançar tudo junto para também não ficar um bombardeio, né, digamos assim. Então... Como é isso? Exemplo, eu gosto de brincar com os amigos, que eu digo, um desejo que eu tenho na vida era poder chegar e dizer bem assim, ó, de 19 horas a 20 horas eu vou fazer só isso. E aí não importa, não digredir, não fugir de jeito nenhum. Consegue fazer isso? É cronometrado? Consigo. Você bateu, começou? Consigo, assim, eu tenho hoje um estúdio, né, ele tem há 5 anos que eu trabalho num estúdio, montei um estúdio de design, mas eu tenho 15 anos de carreira. Então, antes do estúdio, eu sempre trabalhei como freelancer em casa, eu tinha um home office, e nesse tempo de 10 anos eu me eduquei de tal maneira que hoje eu sou um cara totalmente regrado no horário. Se desliga no tempo. Eu me desligo totalmente. E faz. Independente, pode estar passando uma escola de samba do meu lado, mas se eu estiver focado naquele trabalho, eu e para largar, por exemplo, vou fazer de 19 a 20 horas você desliga? Não, aí normalmente eu vou até onde porque eu fico... onde o combustível dá, né? Você chegar e dizer, esse bicho, eu vou começar, isso daqui eu vou fazer de 19 a 20, você, 20 horas, acabou. Tô com uma ideia fantástica, mas... Acontece assim, às vezes é o contrário, assim, acontece de eu fechar assim, o dia e dormir, e quando eu deito na cama, essa ideia foi boa, aí eu volto pro computador, porque se eu for deixar para amanhã, eu já não vou achar o fio dessa ideia, né? O fio da meada. E aí geralmente eu faço isso, mas horário para terminar, normalmente, é até a última gota do combustível, quando eu já não estou mais aguentando. Onde você abastece? Aí, meu abastecimento de ideias é totalmente pautado em todo tipo de cultura que eu puder assimilar. Filmes, música, novela. Tela. Tudo que você puder imaginar de cultura. Eu sou um cara muito amplo a receber cultura. E você conta isso como nesse horário? Exemplo, totalmente. Vou parar para fazer isso, vou parar para pensar nisso agora. Totalmente, assim, eu tento ao máximo estar sempre antenado à questão da cultura, à questão do que está acontecendo no momento, que eu acho isso que é o combustível do criativo. A criatividade, assim, nada mais é do que a quantidade de leque que você tem de criação. Assim, tem gente que chega para mim e fala, Tom, mas você tem um dom. A questão não é o dom, a questão é que eu abri minha mente para ter tanto tipo de cultura, que hoje, assim, quando eu vou fazer um trabalho, eu já tenho uma bagagem atrás que vai me possibilitar criar. Eu vou dar um exemplo, assim, bem prático disso. A camisa do Lampião, do Serrano. Quando eu soube que ia ser Serra Talhada, que aí eu pensei, vou fazer uma homenagem a Lampião. Mas esse tema Lampião estava na minha cabeça por conta de uma novela que eu assisti, que tratava sobre o tema de Lampião. Então, tipo assim, o pessoal tem muito esse preconceito, principalmente no ramo tecnológico, design, assiste novela, tem essa bobagem, né? Mas talvez se eu não tivesse assistido aquela novela, eu não tivesse tido o insight hoje para fazer essa camisa do Lampião e ela não tivesse tido sucesso. Fora que novela tem uma pancada de designers, de diretores, de pesquisadores. É uma fonte riquíssima de novelas, filmes, seriados, Então, assim, eu tô... Mas para o frame... Volta o frame, acontece estuda. Muito isso, acontece muito. Vai estudar realmente assim, decupado, se faz um processo de abrir o corpo mesmo? Totalmente, assim, eu quando assisto um filme, a minha esposa que brinca muito com isso, assim, que ela diz, eu fico impressionada como é que tu tem curiosidade das coisas. Eu acho que o ponto focal mesmo é a curiosidade. Quando eu assisto um filme, assim, qualquer assunto que seja, e eu me interesso sobre aquilo, eu vou além do filme. Então, tipo, por exemplo, eu estou assistindo um filme sobre uma biografia de uma pessoa. E aí passou-se o filme todinho. Eu falei, mas o que é que esse cara fez além disso? Será que foi assim? Será que não foi? E quando eu vejo, já tem meio que um dossiê da vida do cara, ou do assunto, ou do tema que está sendo tratado, que aí eu vejo, qualquer dia desse eu vou usar isso em alguma criação. E termina que aparece. O Lampião foi há uns 3, 4 anos atrás que eu assisti a novela. E hoje eu pensei, chegou o momento de eu usar tudo aquilo que eu pesquisei na época sobre Lampião, porque eu não fiquei só na novela, eu fui além, né? Eu descobri que até parentesco com o Cangaceiro eu tinha, para você ter ideia, do bando de Lampião. Então, coisas assim que vão além do simples assistir, né? E é isso que eu, assim, dou essa recomendação para todo mundo que está começando, ou que trabalha já com isso, que não se foque, não se bitole só num tipo de tecnologia, ou de mídia, ou de
de cultura, não. Tente ampliar ao máximo o seu nível cultural, que a resposta você vai ver na sua capacidade de criação, e vai ampliar bastante. Pois bem, eu estou aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte, e a gente vai para um breve intervalo, a gente vai voltar agora com as camisas do CSA. Volta já. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o diretor de arte, Tom Carvalho. A gente vai começar esse bloco falando sobre o CSA. Mostra aí o manto pra gente. Falando da inspiração, essa daí. Me conta qual foi a inspiração. Essa daí foi o seguinte, foi bem inusitada a história dessa camisa. Eu estava com a pessoa que cuida da parte dos uniformes, que hoje é o Alberto Maia. Aí ele mostrou pra mim, Tom, camisa número 2, a gente tá pensando em fazer essa. Aí na mesma hora eu falei, rapaz, não faça não, porque essa camisa vai ser melhor se for aplicada em 2019. Eu falei pra ele, por causa do tema do que eles iam abordar na camisa. Aí expliquei o motivo e ele falou, caramba, Tom, é mesmo. Faz o seguinte, você tem como me fazer um desenho de uma camisa 2 para me entregar de hoje para amanhã? Eu já tinha em mente essa camisa, já era uma camisa que eu já tinha idealizado, né? Então ele tem já um plano para o 2019? Já, a gente já tem. Você trouxe uma para não antecipar? Para não antecipar, exatamente. E aí eu apresentei essa camisa e sem apresentar o conceito dela. Apresentei para eles gostaram só do visual dela. Depois que eu apresentei e assim, ela foi passada para o público também. Ela foi para a venda sem eu explicar qual era o conceito dessa camisa. E aí, quando eu expliquei o conceito, aí o público se apaixonou. Essa camisa, eu chamo ela de coxa de retalhos. Você pode perceber que ela tem uma grafia que meio que em blocos, que ela meio que se monta, em alusão à coxa de retalhos mesmo, que é aquela indumentária nordestina que a gente tem, que
são retalhos de lençóis e que o pessoal costura para não jogar fora. E a alusão que eu fiz é que esse tema coxa de retalhos se mistura com o lema do time, que é de união e força. Por quê? Porque o time do CSA passou por um período de uns 10 anos muito obscuro. Né? E agora ele está se ressurgindo a partir dos seus próprios retalhos. É um time que está voltando à atividade, voltando ao cenário nacional e que se remontou a partir dos seus próprios retalhos. Então essa camisa simboliza esse retorno do time e a coxa de retalhos, ela simboliza isso. A gente tem até um exemplo de como você estava criando, não é isso? Aí está o protótipo, né? Quando eu estava prototipando ela no papel para ir já para a fabricação. Né? Esse já é o modo que a gente manda para ir para a fabricação, com as especificações técnicas, cores. Mas o conceito dela é justamente esse, é a coxa de retalhos. É o CSA se moldando a partir dos seus próprios retalhos, formando um produto novo, um produto mais forte, baseado no seu próprio lema, que é união e força. Tem a própria coxa de retalhos, né? Uma nova arte também nesse sentido. Aí está a explicação. Já a explicação. Aí está a explicação do conceito dela, né? Se monta... Você não quis botar as florezinhas do retalho? Ali acho que já só os blocos já dava para passar o recado, né? Já dava para passar o recado. O engraçado foi que muita gente assim falou, vou esperar a 3 para comprar a 3 quando a 3 sair. Mas quando eu postei esse significado, que é o torcedor que sabe que o CSA passou por esse momento crítico desses 10 anos para cá, quando ele soube que essa camisa simbolizava esse retorno, aí muita gente foi comprar, né? Muita gente partiu para comprar por conta desse significado, né? O CSA decidiu por um fornecedor próprio, o Azulão, criar Como é que você viu isso? Eu achei positivo, assim, tanto no aspecto, em vários tipos de aspectos. A marca Azulão foi eu que fiz também. Assim, no aspecto financeiro foi muito positivo, porque o royalty vai bem maior para o clube, né? No caso é o contrário, o royalty vai para... Os dividendos ficam com o clube paga royalties à produção, ao contrário das fabricantes, né? Que quando você tem uma fabricante, a fabricante é que paga o royalty para o clube. Então, assim, a margem de lucro reduz bastante. Com a marca própria, a margem de lucro vai muito mais assim. Para você ter ideia, assim, 2 meses de vendas das camisas com a marca própria foi quase 1 ano do ano passado, entendeu? Para você ter um contrabalanço do que entra de positivo para o clube. Fora isso que a gente tem liberdade criativa, porque assim, a gente tem, você vê, por exemplo, a Nike. A Nike praticamente ela segue o que a gente chama de template. Todas as camisas, por exemplo, da Copa, elas seguem o mesmo padrão. Pouco detalhe é que muda, seja da cor, seja alguma grafia. E às vezes a gente tem que respeitar o template da fabricante para fazer a camisa também. Tipo, é a limitação da fabricante. E a gente tendo uma fabricação própria, a gente sabe até que ponto a gente pode ir ou não, e aí no caso a gente pode brincar mais com as possibilidades, né? Porque no caso termina que a decisão final termina sempre sendo a nossa. Entendi. Que está envolvido com a criação. Deixa eu aproveitar que você está por aqui para comentar sobre as camisas da Copa. Me conte, qual é que você está achando mais bonita? Olha, que assim, me chama muito assim, bonita, para mim me chama muita atenção a criação do conceito, né? O que me chamou muita atenção foi a da Suíça. A camisa da Suíça me chamou muita atenção. Quando eu vi de imediato, eu identifiquei. Da Puma. Da Puma. Da Puma. A Suíça, eles colocaram na frente da camisa, assim, para uma pessoa assim, que não identifica, vai achar um pouco estranho, porque ela forma várias linhas, assim, meio que sem orientação, mas na verdade eles colocaram o mapa dos Alpes Suíços. Dos Alpes Suíços. Em forma de curva de nível, né? Então, assim, é um conceito muito bacana, porque aquela camisa é única no mundo, não vai ter outra igual, né? Ninguém vai copiar uma camisa porque é o território deles, né? Sim. Então, isso para a gente que trabalha com design é fantástico, porque a gente sabe que é uma camisa extremamente autêntica, né? Como essa, por exemplo, a coxa de retalhos, a gente sabe que não vai ter outra igual, né? Tipo, é uma coisa também que a gente tem muito medo da criação, é da questão do plágio, né? O torcedor de futebol, ele chega a ser mais perspicaz do que Sherlock Holmes. Você lança uma camisa agora, daqui a 1 minuto tem alguém dizendo, copiaram. Copiou de fulano, copiou de ciclano. E graças a Deus, pelo menos com essas que a gente está criando, a gente até hoje nunca chegou para alguém dizer, essa camisa do CSA, coxa de retalhos, é igual a de fulano. Porque geralmente quando a gente coloca um conceito implícito na camisa, aquela camisa fica muito a cara do clube, né? Como foi a camisa branca com a taça da Série C? Exatamente. A camisa branca com a taça da Série C, que é a camisa 3, é totalmente personalizada para o clube, né? Então, ela mostra aquele momento que o clube passou e a gente achou que a ocasião de ter sido campeão brasileiro da Série C mereceria eternizar isso em forma de camisa. Existe, na hora da criação, a gente continuando falando sobre os mantos da Copa do Mundo,
Por exemplo, o Brasil recentemente no domingo enfrentou a Croácia. Dificilmente alguém consegue algo tão característico. Ao mesmo tempo, dificilmente passa uma camisa da Croácia e você não diga, essa é a camisa da Croácia. Eles conseguiram fazer... Como criar exemplo? Você viu que o novo formato dela lhe agrada? Você acha que manter esse padrão, trabalhar em cima disso é bom? Eu acho assim, no caso deles, foi uma decisão muito acertada, né? Porque ele criou que todo mundo que trabalha com marketing publicidade quer, que é aquela identificação imediata. A camisa do piquenique. A camisa que chama a camisa do piquenique, né? Que é aquela coisa de você ver aquela camisa, pertence àquele time, pertence àquele país. Esse é o foco principal, é de você criar essa identificação imediata. Você não precisa ver o brasão, o escudo do time, para você saber que time se trata, né? E eles conseguiram fazer isso com aquela quadrícula. Engraçado, eu acho bonita. Eu acho bonita. Eu acho que talvez pela identificação, outra camisa, não sei se você teve acesso recente, que eu acho muito engraçado, eu cheguei brincando com minha esposa e disse, eu acho que eu vou comprar. Ela fez, você não é louco. É a da Nigéria, você já viu a da Nigéria? Que ela tá toda com umas linhas, né, que a gente chama de chevron, que é a linha, um zigue-zague, né? Sim. Eu achei bonita e ela está sendo bem vendida, né? Pelas notícias que eu estou lendo. Sim, mas sabe o que é que me lembra a camisa da Nigéria? Me lembra aqueles mantos que eles usam realmente nas tribos, né? É isso que eu acho bacana, porque muita gente acha, eu conheço gente que não gostei não, de jeito nenhum, tá muito chamativo. Eu falei, mas é para eles a camisa, assim, eles devem ter lá as etnias da Nigéria, as tribos, que usa aquilo lá. Você vê nitidamente a influência da África ali, né? Da questão das tribos, das etnias. Então, para eles está perfeito isso. Eu acho fantástica aquela da Nigéria. Eu acho que ficou belíssima a camisa. Mas falando ainda do Brasil, gostou do Brasil? Olha, assim, eu gostei porque, assim, De todas elas, né? Tem a azul também. A azul tá fantástica, né? Eu achei e a azul tá bem conceituada, porque a azul tá homenageando o primeiro título do Brasil. Por isso que ela tem uma estrela grandona na sua formação, né? Ela homenageia porque a primeira final a gente disputou de azul, a final contra a Suécia, né? Naquela época não tinha esse negócio de trocar de uniforme muito, e a Suécia e o Brasil ambos jogavam de amarelo. Aí a Suécia, por ser dona da casa, o Brasil teve que jogar de azul. E essa camisa desse ano, ela homenageia aquele primeiro título de 58, né? Então eu achei fantástica a criação também, bem conceitual, bem dentro do padrão de design. A camisa 1, assim, é que me deixou um pouco a desejar, porque eu não sei, por ela tá muito limpa, como a gente diz assim, limpa no sentido de não ter muito adorno, né? Ela tá tradicional, tá dentro da tradicionalidade brasileira, mas eu achei que podiam ter incrementado um pouco mais. Você tem aqui, exemplo, falando do que é tradicional, você tem aqui em Alagoas um clube, o CRB, que o estatuto dele praticamente impede grandes mudanças. Exatamente. Como o diretor de arte pensa num caso desse? Exemplo, o CRB, a camisa 1 é branca, tem que ter uma faixa vermelha. Como é que faz? Eu acho que, assim, esse tipo de estatuto, ele poda muito a criação, né? Ele tem um ponto positivo, que é essa questão da padronização. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um ponto negativo, que é a questão de comercialização. Porque, assim, eu tenho amigos que compram uma camisa de CRB a cada 5 anos. Porque termina assim que a mudança entre um ano e outro se torna muito, muito pequena, digamos assim. É legal por um aspecto, porque mostra que o time tem um padrão organizado, que respeita muito bem o estatuto, mas, porém, ela torna-se um pouco menos comercial. Aí, o que é que poderia ser feito? Poderia ser feito soluções criativas para que você, mesmo mantendo o estatuto, você possa fazer pequenas modificações bem intencionais que justifiquem que o torcedor possa, essa desse eu não vou comprar. Por exemplo, não é o caso, mas exemplo, uma coxa de retalhos poderia ser aplicada? Poderia, eu acho. Poderia. Com tons de branco. Exatamente. Tons de cinza, né? Poderia, porque ela já ia diferenciar da camisa dos anos anteriores, e já tornaria-se um atrativo a mais, né? Quando se aplica um conceito, né? E o CRB tem N conceitos, tem a Pajuçara, tem a questão dos remos, né? Tem o seu início das regatas. Então, assim, dá para ser explorado esse tipo de... Recentemente o CRB usou, faz uns 2, 3 anos, colocando uma camisa preta. Eu lembro, foi. Por causa do Galo de Campina. Foi. Você acha que vale hoje essa moda de camisas 3? Eu acho bacana. Eu acho que, assim, essa modalidade de camisa 3, que aí possibilita essa brincadeira a mais, né? Ela é uma camisa muito mais pensada em vender, né? É uma camisa que é mais pensada em vender. Eu acho bacana, assim. Agora, assim, eu acho bacana quando ela é feita com algum tipo de significado. Por exemplo, o Fluminense lançou há um tempo atrás uma laranja,
que era uma referência clara ao seu estádio das Laranjeiras, né? Então, assim, quando acontece da camisa se comunicar com a história do clube, o Corinthians lançou a roxa por causa do amor roxo, né? Aí fica bacana, porque você complementa a história, né? E termina que se torna um produto que você complementa o conjunto das camisas 1 e 2, né? A gente está indo para o nosso último intervalo, estou aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte, a gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o diretor de arte Tom Carvalho, autor das camisas do CSA e do Serrano de Serra Talhada e de outros convites que estão vindo por aí. Não sei se a gente pode antecipar algum. Pode antecipar algum, Tom? Tem esse ano que vai ter os do Penedense, né? Vão ser dois conjuntos de uniformes. Vai ser em janeiro, vai ter homenagem para os 110 anos do clube, que eles vão fazer 110 anos. Aí vai ter o uniforme 1 e 2 desses 110 anos e vai ter o uniforme... E vai ter os uniformes que eles vão disputar a Série B do Alagoano, né? Então... A gente tem alguma imagem disso, diretor? Vão ser cinco Penedense, uniformes do Penedense? Você confere pra gente, por gentileza. Olha aí, é esse daqui? Não, esse é o do CRB, esse né? Esse é o Mantos, né? Esse é o do Mantos, aqui foi o projeto. Não tem, aí eu terminei não separando. Vou botar na rede social. Pronto. Não vou ficar devendo essa não. Vai fazer internet 2.0. Esse é um projeto do Tom. A gente já apresentou aqui no projeto os mantos antigos, né? Que foi recuperado pelo Tom Carvalho. Me conta uma coisa, Tom.
Quando chega uma camisa dessa, ser um pesquisador, as camisas são 32 seleções, cada uma, pelo menos 2 uniformes, algumas até 3, como a Islândia. Como é que faz? Quer ter todos? Assim tem... Vai na loja, passa o dia lá, o pessoal da Centauro já não suporta mais você, já expulsa você da loja? Eu vou muito assim para as lojas para ficar olhando os desenhos, né? Porque assim, uma coisa a gente vê pela TV e até vê na imagem do comprador, né? Mas quando a gente vê ela ao vivo, as cores, a gente vê eu tento imaginar, como é que o cara pensou para chegar aqui, né? Eu vi um que me chamou a atenção também, foi de Camarões. Que tem linda. Tá linda, né? Que tem se não me engano, é a Naja que eles botaram lá. Então, esse tipo de criatividade que eu fico... Então, de vez ou outra eu vou lá nas lojas para ficar olhando, o pessoal às vezes fica me vendo olhando. Pena que Camarões não tá na Copa, né? Não tá, né? Não tá. Tem camisas lindas que não estão na Copa. Tem camisa muito bonita. Eu particularmente acho muito bonita a dos Estados Unidos. Eu achei desse ano. Tá linda eles fizeram muito não bonita. Não está na Copa. Eles fizeram uma camisa muito bonita esse ano. E assim, eu estou sempre olhando, né? Sempre eu estou lá para ver os desenhos, os uniformes. Eu brinco com a minha esposa assim, que eu estou fazendo duas coleções. Uma com as camisas, que eu já gosto, sou fissurado, e com as que eu fiz, porque já está juntando um volumezinho legal lá para as camisas que eu fiz, né? E como é que você faz nesse sentido? Bota no cabide, está tentando comprar Eu estou tentando fazer lá no meu estúdio, organizar um expositor mesmo, assim, eu quero pendurar elas na parede, forma moldada assim no manequim, pelo menos para deixar tipo umas 3, assim, das mais marcantes, né? Com certeza essa do Lampião vai ficar, a coxa de retalho do CCA vai ficar, algumas outras, fazendo alguns times de Pernambuco, como Afogados da Engazeira, a gente fez também esse ano, vou deixar também lá. E está assim ampliando, né? Assim, tô chegando agora em Paraíba com o Souza, iniciando a produção do uniforme do Souza. E é aquele tipo de coisa assim, eu não estou correndo atrás, né? O pessoal até brinca comigo assim, você vai virar estilista esportivo. Né? Eu digo assim, é um nicho que se abriu para mim, tá chegando assim os convites, eu não estou divulgando. Você está conseguindo fazer network com o que também faz para outros clubes? Assim, o que está acontecendo é muito assim, quando a gente posta a camisa e ela dá uma repercussão, sempre aparece 2 ou 3 vindo entrar em contato, né? Então, por exemplo, o do CCA puxou muitos outros contatos, aí a gente lançou a do Serrano agora, aí já veio com outros contatos. Então, tipo, é aquela rede que vai se formando, aquele network, e termina que aí um indica para o outro, um indica para um. Mas tem diretores de arte, de exemplo, de fornecedores que chega para bater papo Já aconteceu, assim, de fabricantes perguntar se eu não teria interesse de fazer parte, assim, da equipe, né? Assim, é interessante para mim. Agora, assim, o que eu estou tentando, assim, aplicar é um conceito de camisas conceito, né? São camisas que contam um pouco a história do time, que contam um pouco a história da região, do local, de uma figura lendária. Leva mais ou menos quanto tempo de pesquisa até ficar pronta uma camisa? Depende, assim, por exemplo, a do Lampião foi bem na lata, assim, até porque eu tinha já a ideia meio que digerida, né? A do CCA também. Agora, assim, por exemplo, a dos outros, a camisa 1, 2 e 3 de Serrano, eu já tive que fazer uma pesquisa, ver quais eram os uniformes anteriores, porque também não adiantava fazer um uniforme igual, para ficar muito parecido. Então, tive que pesquisar como é que foi. Aí leva em torno de 1 semana, 15 dias, para a ideia se conceber, né? Pois bem. Então, projeto para o futuro? Projeto para o futuro tem vários, estou com 5, 6 encabeçados aí, que eu pretendo lançar alguns esse ano, né? Extra futebol também, voltando um pouquinho para Alagoas. Tem alguns também de futebol que envolvem, aí já tentar dar um passo um pouco maior, futebol mundial. Então, tem vários projetos que eu vou lançar e mostro aqui para vocês quando estiver disponível eles, quando já estiver online. Muito bem, está convidadíssimo para vir para cá. Obrigado mais uma vez, enorme prazer. Tom Carvalho, diretor de arte, está aqui mostrando o trabalho, falando com o Serrano, CSA. Tem uma longa já caminhada aqui, mostrando muita criatividade, muito talento. Quero agradecer, Tom, mais uma vez, agradecer a você pela audiência, esperar uma próxima oportunidade. Até mais.